Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. E no vídeo de hoje estamos a bordo de um navio transatlântico nos anos... Ixi, não lembro, nos anos 20? Acho que era isso. Bom, mas o que interessa é que a nossa viagem a bordo desse transatlântico começou a ficar muito sinistra, começou a ficar muito estranha. Porque vozes começam a ser sons estranhos, vozes começam a ser ouvidas pelos corredores do navio, até que numa determinada noite um corpo foi encontrado na capela do navio e junto dele um livro ritualístico, um livro de magias. Esse jogo coloca a gente nesse clima de tensão aí de quem pode ser o assassino, que coisas estranhas são essas que estão acontecendo, qualquer um pode ser o inimigo, qualquer um pode ser o assassino, o traidor, digamos assim. E é nessa temática aí de mistério, de terror e de ninguém confia em ninguém que a gente embarca com o jogo Insondável. Isso mesmo, esse jogo lançado pela Galápagos é uma reimplementação do jogo clássico Battlestar Galactica que está esgotado, que você só consegue comprar ele por uma pequena fortuna. E esse daqui traz a temática do Cthulhu, né, dos contos do H.P. Lovecraft. E nesse vídeo aqui vocês vão saber o que eu achei desse jogo. Eu finalmente consegui jogar esse jogo, estava parado aqui há um tempão. E eu vou dar todas as minhas opiniões sobre esse jogo. Será que ele vale a pena? Será que não vale? Ele realmente é tão imersivo quanto diz? Bom, e a ideia desse vídeo aqui é ser um vídeo apenas de review, um vídeo curtinho, só com as minhas opiniões aqui sobre o jogo. Não vou ensinar regras, não vou fazer um gameplay pra vocês, né? Acho que canais aí que receberam o jogo da Galápagos na época fizeram bastante conteúdo sobre ele. Tô aqui apenas para somar com a minha humilde opinião, tá bom? E antes da gente ir então aqui pro review, queria pedir para você dar aquela valorizada no canal, deixa o like, compartilha com os amigos que de repente estão na dúvida se compram ou não esse jogo, para de repente eles verem se com a minha opinião aqui esse jogo é para eles ou não. Então vamos aí para as minhas considerações sobre o jogo. Bom, antes de começar, explicando um pouquinho como é que funciona o jogo Insondável, tá? Ele é um jogo de traidor, de personagem oculto, em que 1, 2, até 3 jogadores podem ser traidores na mesa, ok? Os outros são humanos que estão nesse navio, né? Estão todos nesse navio. As criaturas, né, dos contos de Lovecraft, né, o Cthulhu aqui, ele começou a invadir, né, o navio e tudo mais, catástrofes vão acontecendo, vão matando pessoas e etc. Vai acontecendo crises, né, ao longo do jogo. Todo fim de rodada, todo fim do turno do jogador, a gente revela uma carta de crise e a gente tem que resolver essas crises. Essas crises podem ser ou alguma decisão que um jogador vai ter que tomar, sabe? Ou é alguma crise mesmo, né, que os jogadores vão ter que juntar esforços para resolver. Para isso, os jogadores têm cartas, né, com alguns símbolozinhos, como se fossem naipes, e eles vão colocando cartas assim de forma fechada no baralho e a gente revela os naipes que foram requeridos para cumprir aquela tarefa, somam a favor. Quem colocou cartas de outros naipes ali escondido, o traidor, coloca ali as cartas contra para tentar ferrar com tudo, para que aquela crise, né, aquela missão que foi dada naquela rodada não se resolva, né? Dê algum BO ali e não se resolva. Bom, explicando a grosso modo, é como se Mansion of Madness tivesse encontrado com Pandemic e com The Resistance e eles tivessem criado o Insondável, tá? Esse trisal aí fez um filho e esse filho é o Insondável. Nossa, agora a galera vai me matar, vão me cancelar, vão cancelar o canal, vão dar dislike nesse vídeo. Olha lá, tá vendo o Francisco do Qual é o Jogo? Tá falando que o Insondável é uma mistura do Pandemic com o The Resistance e tema de Cthulhu. Que tem lá as crises, aquela parte do jogo cooperativo, de ficar tentando resolver as crises, de ter várias formas de perder, igual o Pandemic. Tem esse clima de tensão dos anos 20, ali com o Cthulhu, igual o Mansion of Madness, é um jogo demorado, igual o Mansion of Madness. E tem o traidor, que vai tentar ferrar as missões, igual o The Resistance. Pronto, pra quem é bom entendedor, minha palavra basta, você conhece esses 3 jogos que eu mencionei, você já entendeu como é que é o espírito do jogo, do Insondável, tá? Não preciso dizer mais nada, você já entendeu o espírito.
Mas é aquela coisa, ele é uma mistura desses três, mas que pra mim ele é muito melhor do que os três, sabe? Essa mistura deu muito bom. Mas enfim, é isso, essa é a explicação mais ou menos de como é que funciona o jogo Insondável. Vamos então para as minhas considerações. Bom, Insondável foi uma das grandes apostas, né, dos grandes lançamentos da Galápagos aí para esse ano de 2022. Muita gente queria muito que o Battlestar Galactica voltasse, né, era um jogo clássico. Desde que eu entro no hobby, eu escutei pessoas contando histórias sobre jogatina do Battlestar Galactica, que foram épicas as jogatinas, porque no final teve reviravolta, porque daí você descobria quem era Cylon, quem não era. Enfim, eu morria de curiosidade e de vontade de jogar o Battlestar Galactica. Mas esse é um jogo que você gasta uma pequena fortuna, né? É um jogo que está esgotado por aí e provavelmente não vai voltar, né? Porque a editora perdeu os direitos Battlestar Galactica e vamos combinar também que a série já ninguém mais fala dela há bastante tempo, então dificilmente ele voltaria com esse mesmo tema. No entanto, os contos de Lovecraft, né, o Cthulhu, tá sempre em alta nos board games, né? E esse tema de terror e traidores, né, de cultistas, super combina aqui com a mecânica do Battlestar Galactica, né? Então eles juntaram o útil ao agradável para poder relançar o jogo, colocaram esse tema do HP Lovecraft. Nunca joguei o Battlestar Galactica, mas pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi aí, muda pouquíssimas coisas, eles deram uma pequena refinada nas regras, né, aí entre o Battlestar e o Insondável. Mas enfim, por toda essa historinha que eu contei, você já consegue entender o hype que eu tava para conhecer esse jogo, né? Esse jogo aqui que promete ser aquele jogo de traidor definitivo, né, aquele jogo máximo, o auge do jogo de traidor, né, o jogo de treta, de personagem oculto. Então eu queria saber, né, como quem acompanha aqui o canal há mais tempo, sabe que no começo aqui eu era muito fã do jogo The Resistance, né, eu adorava esses jogos de blefe, de papel escondido, então o meu hype para esse daqui tava lá no alto, né, eu queria muito jogar. Por fim, joguei. Bom, falando sobre a arte, sobre os componentes desse jogo, a produção está belíssima, começando desde a caixa, que é uma caixa de qualidade, né, uma caixa bem robusta, miniaturas são bem bonitas, tem miniaturas que na verdade não são nem miniaturas, são giganturas, né, que são do pai e da mãe que invadem o navio. Fora isso tem as miniaturazinhas dos abominações, então como é que é o nome? Dos monstrinhos que invadem, esqueci o nome agora. A arte do jogo tá bonita, o navio tá bem legal, tem dentro do tabuleiro mesmo que você vai virando ali os combustível, a sanidade, né, os itenzinhos ali que você vai perdendo. Achei bem bacana isso, tipo, tá super bem feita, tá super bem bonita. Outra ressalva aí que eu tenho é que eu achei, sei lá, as cartas, as ilustrações, na parte de trás das cartas muito feias, parece que foram feitas no Paint, sabe? Bem esquisito. Eu sei que eles quiseram dar uma cara meio de anos 20, né? De ser uma coisa mais simples, mais ritualística, né? Os negócios saídos realmente de um navio. Mas eu achei meio feinho, confesso pra vocês. Agora, de resto, assim, ilustração do tabuleiro, iconografia, eu acho que tá tudo bem legal. Complexidade do jogo. Indo na contramão do que eu vi da maioria das pessoas, eu acho ele um jogo simples, tá? Não acho ele um jogo complexo. É um jogo que eu acredito que dá pra explicar ele rápido. Se você pegar uma dinâmica boa ali de como explicar, você não tem tantas ações e você não precisa explicar absolutamente tudo no começo do jogo. Você pode explicar um pouquinho a dinâmica de como é que funciona, né, e tudo mais. Então eu acho ele um jogo relativamente simples. Ele não tem aquele monte de regras que a pessoa precisa decorar desde o começo do jogo e tudo mais pra começar a jogar, pra alguém que nunca jogou no hobby. Não, eu acho que ele não é um jogo para quem nunca jogou no hobby, mas por outros motivos, não por conta das regras. Eu acho que tem jogos aí que são bem mais complexos de explicar e que são considerados aí jogos de entrada. Eu não acho que ele tem tanto mais coisas, por exemplo, que um Pandemic, sabe? E o Pandemic todo mundo considera aí como um jogo de entrada. Eu acho que tirando a dinâmica ali de revelação do traidor, né, de como o traidor tem que jogar, de resto não vejo tanto mais regras do que um Pandemic, sabe? Então, é uma opinião minha, um pouco polêmica, que a maioria das pessoas fala que ele é um jogo complexo, mas eu não acho ele tão complexo assim de regras. Porque a complexidade dele tá em como jogar, né? Eu acho que o traidor, quem jogar de traidor, ele tem uma complexidade grande ali
tentar ferrar tudo as coisas sem dar tanto parecer que ele é o traidor, porque é um jogo longo. Se logo no começo você der muito na cara de que você é o traidor, você já ferrou, já todo mundo vai te mandar pra prisão, ninguém mais vai confiar em você. Então é um jogo que o traidor, ele precisa fazer coisas boas também, ajudar também para que a coisa flua. E ele é um jogo difícil, porque as catástrofes vão acontecendo independente se o traidor fizer parte dele ou não, né? As catástrofes vão acontecendo mesmo, e os jogadores vão tentando resolver ali, né? Então os humanos vão tentando resolver o que está acontecendo. Então é difícil também para os humanos traçarem uma boa estratégia ali também para conseguir ganhar o jogo, tá bom? E isso vai de encontro com o próximo quesito aqui que eu vou falar, que é a questão de sorte. Ele é um jogo que tem sorte, tá? Ele tem sorte em alguns momentos. Ele tem sorte numa questão de rolagem de dados ali nos ataques, ele tem sorte das cartas que vão vir podem ferrar mais ou ferrar menos, os itens que podem vir podem ser mais úteis ou menos úteis, mas isso não tira o brilhantismo do jogo. Toda essa sorte ela pode ser mitigada durante o jogo com um item ou com outro. A sorte costuma me incomodar bastante em jogos longos, que é o caso desse. Esse daqui é um jogo bem longo. E, pô, você ter um jogo longo para no final ser definido na sorte, eu acho que isso ferra bem, sabe? Isso me incomoda bastante. Mas não me incomodou nesse, porque eu acho que a interação social ali que tem nesse jogo, a mitigação de sorte em alguns momentos, ele é um jogo muito mais falado do que efetivamente jogado. Então eu acho que não me incomodou essa questão da sorte nele, mesmo sendo um jogo longo. Então, mas se você é aquele purista que detesta sorte, detesta que uma carta pode ferrar toda a estratégia que você fez ao longo da partida, então eu acho que talvez esse jogo não seja pra você. Bom, e daí a gente entra na interação entre os jogadores, né? Como eu falei, esse daqui é um jogo muito mais falado do que jogado. A interação ela é importantíssima, você tem que se comunicar. Se todo mundo jogar calado esse jogo, ele é um porre, vai ser só repetição de jogada, não adianta. A galera tem que entrar no clima, e ele é um jogo que proporciona que você entre nesse clima. Ele te coloca nesse clima de desconfiança de que alguém ali é o traidor e de que outra pessoa a qualquer momento pode virar o traidor também. Então eu acho que o jogo ele te facilita para que todo mundo entre no clima, mas ainda assim, né? Acho que todo jogo depende da galera que está jogando, mas esse depende mais ainda. Precisa ser falado, precisa ser discutido, as pessoas precisam tentar convencer umas às outras, tá? Então a interação ela é constante, não existe alpha player nesse jogo, na minha opinião. Vai ter alguém que vai tentar tomar a liderança e falar vamos tentar fazer isso ou aquilo? Vai, sempre tem. Mas você não confia naquela pessoa. No fim das contas, você vai querer tomar a sua decisão em ponto final. Porque aquela pessoa que está tentando tomar as rédeas, ela pode ser a traidora. Então não tem alpha player aqui, embora seja um jogo cooperativo, e embora seja um jogo ali muito conversado, né? Então eu acho que isso que é bacana. Bom, a rejogabilidade desse jogo, tá? Confesso que eu acho que ele é um jogo que não se paga tão bem. Por que eu tô dizendo isso? Porque ele vai muito pouco pra mesa, gente, de verdade. Pense bem antes de adquirir. Eu comprei a minha cópia aqui, como eu falei, joguei desde que eu comprei logo no lançamento, desde que eu comprei, primeira vez que eu joguei esse jogo. É muito difícil colocar ele na mesa. Você precisa ter uma galera que esteja afim desse jogo. Primeiro que esteja no clima desse tipo de jogo. Você precisa de uma galera relativamente grande, porque ele é um jogo que vai funcionar ali para 4, 5 jogadores ali, são as melhores configurações dele. Eu não recomendo, não dá para jogar com 1 e 2, eu não recomendo que jogue em 3. Então o número mágico para esse jogo aqui é 4 ou 5 jogadores, efetivamente. Já é difícil você juntar essa galera, e ainda mais uma galera que esteja afim de jogar esse tipo de jogo e que aceite jogar esse jogo por umas 3, 4 horas, porque é mais ou menos isso que vai demorar a partida. E daí assim, você conseguir juntar 4, 5 pessoas para jogar um jogo desse durante 4 horas mais ou menos, é muito difícil. Então vai ser aquele jogo que é um jogo evento, ele vai pra mesa, vai ser muito legal quando você conseguir encontrar a galera certa para jogar esse jogo, vai ser muito divertido, porém, tem aquele porém, que ele vai pra mesa o quê? 1, 2, com sorte 3 vezes por ano pra mesa? Aqui em casa até agora foi uma vez e acho que vai ser, esse ano não vai de novo pra mesa. Então ele é um investimento caro, investimento custoso, dificilmente vai pra mesa. Então pensa bem se você quer ter ele na coleção. E assim, é aquele jogo que
Vale muito a pena, quando for vai ser muito divertido, mas putz, será que vale a pena você ter ele na coleção? Será que não vale mais a pena você alugar esse jogo? Sabe? Essa é a minha dica que eu dou pra vocês, já aproveitando. Vá atrás de uma luderia que você consiga alugar esse jogo, sabe? Quer ter experiência, aluga. Vai jogar uma vez por ano você aluga esse jogo numa luderia. Já deixo minha recomendação aqui pra vocês, esse vídeo não é patrocinado, já deixo minha recomendação pra vocês da Encounter, @encounterbg.bg, que vai ficar aqui o Instagram deles pra você entrar em contato. Eles têm esse jogo tanto para você poder jogar lá, quanto para você poder alugar, tá? Se você é aqui de São Paulo, fica aí minha recomendação para você alugar, conhecer o jogo, ver se é para sua galera. Porém, aí falando sobre a minha experiência, sobre a minha diversão, eu curti muito. Tô pensando se eu vou manter ele na coleção, como eu falei, ele é um espaço grande que ele toma, é um jogo caro, né? Pra ir tão um pouco pra mesa. Outros jogos já teria tomado minha decisão logo de cara. Pô, jogo caro, difícil, ocupa tanto espaço, difícil de ir pra mesa, eu já teria vendido na certa. Eu não tenho tanto apego assim à coleção, minha coleção roda muito. Mas eu gostei tanto da partida, eu gostei tanto de como foi, que eu fico pensando, tipo, mas daí eu quero jogar, vai surgir uma oportunidade, uma galera que tá afim de jogar e eu não tenho jogo, como é que vai ser? Porque eu gostei muito, eu vou querer colocar ele na mesa várias vezes, daqui, sei lá, 1, 2 anos eu vou lembrar de como é que foi a partida, eu vou falar assim, putz, que saudade, quero jogar um Insondável de novo. Eu ouvia, como eu falei pra vocês, quando eu entrei no hobby, eu ouvia as histórias épicas de como foi, grandes viradas, quem era traidor, quem não era, e eu morria de vontade de ter essa experiência. Finalmente eu pude ter essa experiência com o Insondável, e digo pra vocês, o jogo é tudo isso sim, eu adorei essa minha experiência. A minha mesa que eu joguei foi com pessoas que eu nunca vi na vida, que eram pessoas completamente desconhecidas. Eu joguei lá na Encounter, eles organizam esse tipo de mesa, se você entra no grupo do WhatsApp deles, eles organizam esse tipo de mesa, que você fala, eu queria jogar o Insondável, eles encontram outras pessoas que estão a fim de jogar o Insondável também, marcam um dia e fazem uma jogatina lá naquele dia. Então eu joguei com pessoas que eu não conhecia, pessoas completamente com perfis completamente diferentes, e que no fim das contas a gente saiu de lá já tudo querendo marcar outra jogatina desse, todo mundo saiu amigo, comentando, dando risada, era mais de meia-noite, a gente querendo parar pra bater papo e comentar como é que foi a partida. Então ele gera isso dessas partidas épicas que você comenta, que você sai, quer conversar e aproxima as outras pessoas, né? Como eu falei, joguei com pessoas desconhecidas e saí de lá sentindo como se eles fossem amigos, né? Como se fossem meus amigos. Então é esse tipo de coisa que esse jogo gera entre a gente, né? Então, acabei acho que falando demais nesse vídeo, mas eu queria fazer esse review bem completinho pra vocês de todas as minhas percepções sobre o jogo. Vale muito a pena você ter pelo menos a experiência e conhecer o jogo, tá? Não tô dizendo pra você comprar, mas pelo menos conheça o jogo. Tirando o elefante branco da sala, né? Falando um pouquinho sobre os erros, né? Esse jogo tem 2 ou 3 errinhos de tradução nele, né? Ali errinhos... Não é nem de tradução, acho que foi ali nas cartas, né, nas coisas. Um dos erros é sobre a trilha de um dos personagens, né, o personagem lá que é indígena, que é o guardião do tomo. Quando ele se revela traidor, diz pra você voltar numa trilha específica, mas era uma outra trilha que é pra você voltar. Tem um errinho no valor de uma das cartas do baralho de traidor. E acho que tem um errinho no manual também. Não tô chamando de errinho pra minimizar isso, tá? Eu sei que é Freud, sabe? Você paga um jogo caro e pra ter alguns errinhos desse. Não tô defendendo a editora também, porque eu não ganho nada com isso. Comprei esse jogo com o meu dinheiro, não sou patrocinado nem nada do tipo. Mas olhando pelo lado editorial, erros acontecem. Todas as editoras cometem erros na tradução dos manuais, enfim, acontece. Não tô falando que deveria acontecer sempre, não tô passando pano. Mas eu vejo muitas vezes as pessoas falando, porque eu não vou, esse jogo seria a compra certa pra mim, mas eu não vou pegar porque tem erros e tudo mais. Gente, não sei, vale a pena você limitar a sua experiência por causa de 3 errinhos desse, que são muito fáceis de você lembrar? Um erro, como eu falei, é fácil de lembrar. É se um personagem específico, ele for o traidor, se esse personagem estiver em jogo, se ele for o traidor, e quando ele se revela, é muito fácil de lembrar que ao invés daquela trilha é a outra trilha que ele volta. Tá? É muito simples. O outro erro é numa carta do baralho de traidor, que a carta, em vez de valer 3, ela foi colocada como 2, mas é uma carta que vale 3, sabe? A potência daquela carta.
que é fácil também de lembrar, mas se não lembrar também tanto faz, porque uma carta não vai fazer grande diferença nisso. É uma carta que se sair do baralho do traidor, no momento específico. Então, gente, de verdade, os dois erros pra mim não fizeram diferença. Já joguei outros jogos com erros muito mais gritantes. Eu sou jogador de Magic. Putz, a Wizards solta errata de carta. Ela não faz... não lança, não edita a carta de novo, ou imprimir a carta de novo pra quem tem a carta errada pra substituir. A Wizard simplesmente fala, ó, tá aqui errata, essa carta não funciona assim, funciona assado. E a gente tem que lembrar quando a gente joga. E o Magic é um jogo de cartas caríssimas, que às vezes em uma carta você paga o valor do Insondável inteiro, e a galera joga competitivamente, joga em campeonato com carta errada com errata. Então, sei lá, até que ponto isso realmente pode estragar a sua experiência com esse jogo ou não. Então fica aí minha reflexão. Não tô dizendo que um lado tá certo, outro lado tá errado, não tô dizendo nada disso. Fica aí minha consideração só para você pensar, será que isso realmente estragaria a sua experiência por causa de dois errinhos desse? Enfim, era isso meu recado, eu queria dar para vocês, deixar para vocês. Se esse vídeo for útil, deixa seu like. Se não foi útil para vocês, se você achou que eu falei um monte de merda, deixa seu dislike. Mas, enfim, interage com o vídeo, deixa algum comentário aí, o que você achou do vídeo, sobre esse debate final aqui que eu propus aí para vocês. Comenta aí embaixo também. Quero ouvir vocês, vamos discutir saudavelmente, né? E compartilhe com os amigos aí para ajudar a gente a crescer. Somos um canal que está sempre fazendo vídeo aqui e cada vez mais queremos crescer. Vou deixar aqui do lado para vocês, eu não sei, desse lado ou desse lado, enfim, deve estar aparecendo aí para vocês. Vou deixar duas alternativas de vídeos que também são jogos que também tem o traidor, são mais baratos e, sei lá, mais rápidos também, né, do que o Insondável. Mas conheçam, vale muito a pena.